A gente recebe hoje com muita honra aqui a doutora Elaise Sestrin, membro assídua dos eventos do Clube Bora Fazer, parte e profissional do ecossistema pujante de inovação do estado de Santa Catarina, e empurra o resto do país só nesse quesito. Fico muito feliz de ver sempre membros do estado aqui. Doutora Elaise, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu dividir de conhecimento. O palco é seu e você já conhece aqui, a gente vai interrompendo, vai perguntando e bora fazer. Muito obrigada por me receberem e pelo tempo de vocês disponibilizados, né? Eu vou subir aqui uma apresentação, mas ela é mais conceitual, assim, né? Na verdade, eu gosto de conduzir aí em forma de conversa, então quero convidar vocês aí também para participarem, para trazerem seus conhecimentos também sobre o tema. Fiquem à vontade, tá? Bom, a ecoinovação, o que é ecoinovação? Ele é um conceito que ele busca incorporar aí a sustentabilidade à inovação, certo? Então, é buscar trazer soluções inovadoras para os desafios ambientais e sociais que as empresas e a humanidade em um todo enfrentam, certo? Ao mesmo tempo que ele deve gerar oportunidades econômicas e manter aí a competitividade das empresas, né? Esse é o principal objetivo da ecoinovação, né? Ver a questão ambiental, mas também manter a competitividade das empresas e o desenvolvimento econômico, né? A OCDE, ela conceitua, define a ecoinovação como uma inovação que resulta na redução do impacto ambiental, né? Seja de efeito intencional ou não, e depois a gente vai ver um pouco mais sobre isso, né? Podendo ser tanto inovações tecnológicas, novos produtos ou processos produtivos, né? Quanto inovações não tecnológicas. Aí ela fala em métodos de marketing, inovações organizacionais, institucionais, entre outros, né? Mas antes de a gente entrar aí nesse tema, né, conhecer melhor sobre a ecoinovação e discutir ele, eu gostaria de levar vocês, né, para uma voltinha na história para a gente entender um pouco desde quando se traz essa questão do meio ambiente para o progresso técnico e o progresso tecnológico, né? Desde quando ele é abordado. E aí eu começo com William Perry, lá de 1623. Ele traz aí a gênese do excedente e a ordem natural. Ele é o precursor da economia política clássica, né? E ele coloca que, a partir do momento que se aumenta a produtividade do trabalho na produção de subsistência, e naquela época a gente estava falando de subsistência agrícola, né? Aí, através do aumento da intensidade do trabalho, de extensão de jornadas de trabalho, e bem como utilizando as invenções, ele era envolvido aí com tecnologia, estudou geometria, astronomia, se formou em medicina, trabalhou em projetos de máquinas de escrita, enfim, ele era envolvido com invenções, né? A partir do momento que a gente aumentasse, então, essa produtividade de trabalho, sobraria a mão de obra que poderia ser dedicada a outras atividades que não de subsistência. E aí ele fala do excedente, certo? Que aí essa mão de obra poderia ser trabalhada em outras formas de atividades econômicas, né? E ele acaba ponderando também nessa teoria do excedente que o uso da terra e dos recursos naturais, né, como princípio aí da atividade econômica do país, ele deveria ser racional e respeitoso, tá? Porque ele vê um reflexo da ordem natural que rege o planeta. Então, ele já via que os recursos naturais poderiam ser finitos, então a gente deveria respeitar aí os recursos naturais e dentro da atividade econômica, né? Pulamos aí, então, para Adam Smith, lá em 1723, na Riqueza das Nações, que é uma obra dedicada ao crescimento econômico. Ele já coloca aí o progresso técnico
né, como consequência da divisão do trabalho. Então, é uma divisão que permite que, com funções mais detalhadas, os indivíduos se especializem e concluem o trabalho em menos tempo, né? Esse é um fator de bem-estar individual e também de geração de riqueza para o país, né? E aí ele destaca 3 efeitos da divisão do trabalho no aumento da produtividade, que é o aumento da destreza na mão de obra, devido então à especialização que a gente comentou ali, a otimização do tempo em cada tarefa e o viés da inovação também, ou seja, aí o desenvolvimento de novas máquinas e técnicas para substituir a mão de obra humana e então potencializar o processo produtivo, né? Mas ele também coloca, né, ao falar sobre os limites do crescimento econômico, a exaustão dos recursos naturais. Ele traz isso e, junto a isso, a insuficiência de mão de obra, né? Então, essas eram as limitações para Adam Smith ao crescimento econômico: exaustão de recursos naturais e insuficiência da mão de obra. Quando você percebe que ele coloca a exaustão dos recursos naturais junto à insuficiência de mão de obra, você vê que ele vê a natureza como um insumo, certo? Então, é um esgotamento de recurso natural como consequência da ação humana, né? E então não é uma visão de ecossistema, é uma visão de insumo mesmo, né? Já o Karl Marx, lá em 1818, por ali, no Capital, ele já vê a natureza diferente. Para ele diz que o homem vive da natureza. Isso significa que a natureza é o corpo dele. Então, existe um intercâmbio contínuo de homem e natureza a fim que ele não morra, que ele não padeça, né? E ele afirma que a vida física e mental do homem e a natureza são interdependentes, certo? Isso a gente consegue ver que ele vê de forma diferente a natureza, o meio ambiente, que o Adam Smith, né? Que vê ali como um insumo. Doutora Elaise, Sim? eu queria agradecer a explicação, porque eu nunca tinha escutado esse conceito na sequência, os três grandes pensadores, tá? Então, obrigado pelo conhecimento. E você acha que a gente realmente pode dizer que apesar de Karl Marx só ter trazido um conceito menos neoliberal, ele é fruto do conhecimento de Adam Smith? Ele foi como uma resposta. Uma evolução, né? Eu diria que ele evolui das teorias anteriores, né? E vê de uma forma diferente a natureza, o meio ambiente, né? Enquanto os dois outros veem o meio ambiente como simplesmente um insumo, ele já vê como um todo, que é a visão que temos mais presente hoje em dia, né? Porque não vemos hoje o meio ambiente, quando se fala em meio ambiente, geralmente as pessoas elas trazem só questão de mato, gases de efeito estufa, entre outros. Mas nós também fizemos parte do meio ambiente, né? O meio ambiente é um todo, né? Sim, é a visão de ecossistema. De ecossistema, exatamente, né? Isso a gente vai ver também mais para frente, que essa discussão com relação à implementação da parte social nesse ecossistema, ela também demorou um pouquinho para acontecer, né? Porque antes era voltada apenas ao meio ambiente em si, preservação da natureza, não trazendo o homem para dentro da natureza, não trazendo social, né? Sim. Não sei se ficou mais ou menos... Maravilha. Pode seguir. Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade para interromper a doutora Elaise aqui. Exatamente, fiquem à vontade. Às vezes eu não vejo a mãozinha, mas aí vocês entram aí, né? Então, ele destaca, o Marx, voltando ali para ele, né, que
o modo de produção capitalista, naquela época também era agricultura, que era orientado prioritariamente pela maximização dos lucros, né? E a exploração constante da força de trabalho, alienação, entre outros, por um lado, e para o outro lado, ele mostra a deterioração da base da produção econômica, que era a fonte de riqueza, nesse caso, a natureza. Então, essa exploração, certo? Tanto da força de trabalho quanto da deteriorização da base da produção econômica, acaba com a fonte de riqueza, que é a natureza, certo? E aí também, nessa mesma linha de fazer certa comparação entre o meio ambiente e a inovação, e o progresso econômico, temos também a teoria malthusiana, né, de 1798, ela versa mais sobre o crescimento populacional acelerado e produção de alimentos desproporcional, né, a teoria de renda, de David Ricardo, lá de 1800, né, ele partia da noção de produtividade agrícola, fertilidade decrescente, escassez de recurso. Então, já havia uma noção de finitude de recursos naturais, certo? Mas, mesmo havendo essa noção de finitude dos recursos naturais, o desenvolvimento econômico ele se apoiou apenas na expansão da força do trabalho e do capital, né? Por isso que a gente foi desenvolvendo e chegando onde a gente está na dimensão que estamos hoje, né? Deixa eu ver ali. Com relação... Trocou o slide? Trocou. Okay. Com relação a essa preocupação com a dimensão ambiental e desenvolvimento econômico, né? Em 1960 é que se trouxe aí na agenda de pesquisadores, economistas e governo a questão da finitude dos recursos naturais, né? Com vista à ameaça ao crescimento da economia. Então, aí que se iniciaram os debates, tanto nos meios acadêmicos, tanto nos meios políticos, sobre se os países deveriam ou não desacelerar esse ritmo de crescimento econômico, né? Porque já estava se tornando notória essa crescente degradação ambiental, né, devido à quantidade de poluente, exaustão de recurso e a incompatibilidade entre a preservação ambiental e o crescimento, certo? E aí, nesse debate, é que aparece o relatório de Meadows, né? E aí foi tipo uma bomba. Ele propôs ali, em 1972, o crescimento zero, ou seja, a ideia era que os países em desenvolvimento não deveriam mais crescer para não agravar aí a situação da crise ambiental, né? Então, foi bomba total. E aí, na conferência de Estocolmo, na reunião de Estocolmo, nesse mesmo ano, trouxeram, então, a tese do ecodesenvolvimento, né? Ela vem aí com uma abordagem de sustentabilidade ecológica. Ela procura mostrar a viabilidade de forma de desenvolvimento, né, em conjunto com os problemas resultantes dos impactos ambientais e negativos da atividade humana. Então, ela faz essa ligação, que aí nós vamos chamar no futuro de eco-inovação ali, né, essa tendência, da possibilidade, sim, de desenvolvimento econômico, né, mesmo levando em conta os problemas dos impactos ambientais. Então, é preciso se voltar aos impactos ambientais, a esses problemas, mas ainda é possível, né, o desenvolvimento econômico. E aí, ela foi... Silvia Chances. Uhum. Pode falar, Silvia. Peraí. Você vai falando, eu vou desenhando aqui. Então, na verdade, inicialmente falou, olha, país subdesenvolvido para, né? Só que, assim, sem verificar qual era o custo humano para isso. E exatamente. Se é nele mesmo o problema geral. Então, quer dizer, se eu tenho desenvolvido, ele continua também causando problema. Aqui, então, eles fizeram uma reavaliação disso para falar, peraí, não é só deles o problema, nós também estamos causando.
Tentaram chegar numa balança, é isso? Exatamente, né? Os países desenvolvidos, que eram aqueles que esse debate, esse relatório propôs que parassem de crescer, eles vieram e conversaram, não, a gente não pode parar de evoluir na nossa economia, então nós precisamos ver de que forma podemos continuar a evoluir, mesmo levando em conta né, se atentando à questão ambiental, certo? Para que não parasse o crescimento econômico. É por causa, né, não fazia sentido, ainda não faz sentido você parar o seu crescimento econômico, sendo que há soluções paralelas para desenvolver isso de forma mais sustentável, né? Grato. Certo. Então, em 87, né, foi lançado esse relatório Our Common Future, e aí ele é que percebe o potencial da tecnologia para contribuir com o desenvolvimento econômico. Ele faz essa primeira interação entre tecnologia e meio ambiente, né? Eu até coloquei, deixa eu ver. Acho que eu não coloquei aqui, mas deixa eu ver se eu tenho. Uhum. Ele traz aqui, eu tenho anotado. Ele traz uma visão que a nova tecnologia, né, uma das molas mestras do crescimento econômico, possibilita a desaceleração do consumo, perigosamente rápido dos recursos finitos, mas também engendra sérios riscos, como novos tipos de poluição e o surgimento no planeta de novas variedades de formas de vida que podem alterar os rumos da evolução. Enquanto isso, as indústrias que mais dependem dos recursos do meio ambiente e que mais poluem se multiplicam com grande rapidez no mundo em desenvolvimento, onde o crescimento é mais urgente e há menos possibilidade de minimizar esses efeitos colaterais nocivos. Esse é a primeira interação entre tecnologia e meio ambiente mais, digamos, profunda foi feita e foi percebida nesse relatório, né? Alguém? Não, né? Vamos lá. Maravilha. É interessante também só lembrar que eu acho que foi nessa época, né, doutora Eliza, que o conceito de tecnologia ele deixou de ser encarado somente como algo que supria e atendia as empresas só tradicionais, mas se tornou um verdadeiro setor. Aí começou a se falar, existe um setor de tecnologia, né? Antes era suporte só para as empresas. Exatamente, na verdade ele começou, e aí que a gente fala em indústria também, mas ele começou a fazer parte de toda a economia, né? Não só ali nas indústrias e grandes empresas, né? Sim. Isso é muito importante para a gente conhecer melhor, falar um pouquinho melhor sobre a inovação mais na frente ali, né? Bom, estamos aqui na modernização ecológica, ok. Então, nesse período também, né, a sociologia ambiental, ela propôs uma abordagem à inovação relacionada ao meio ambiente na tese da modernização ecológica. Então, essa tese, ela defende que a inovação tecnológica, ela é uma condição e não uma restrição para o alcance da melhoria da qualidade ambiental. E essa tese da modernização ecológica fez surgir os autores aí conhecidos como os ecomodernistas, certo? Esses autores, eles defendem aí que a melhor solução, né, é o investimento em tecnologias voltadas para resolver esses problemas ambientais. Então, eles acabam focando a análise deles em inovação que minimizam o uso da matéria-prima, de mão de obra, né, para trazer uma maior racionalização e uma maior eficiência econômica e, consequentemente, a maior competitividade, né? E esses autores aí, eles também fazem um link interessante, que é a necessidade de fomento do governo para esse tipo de desenvolvimento, né? Eles trazem essa necessidade de participação dos estados, dos governos, né? E aí,
nós temos, então, foram realizados vários debates, né, durante todo esse tempo. Quando que o tema ambiente começou a se tornar um tema de preocupação global? 1960 foi a década Já? que começou aí se discutir, então, se relevar, ter maior importância ao meio ambiente, né? Foi quando começaram a ver a finitude dos recursos, a poluição, a escassez, então começou a ser discutido com mais frequência, né? Mas na década de 90, né, a gente tem esses principais marcos que hoje são os mais comentados, ali em 92, a Eco 92, que é a Conferência da ONU voltada para o meio ambiente, foi a segunda, né? Em 2000, a definição dos objetivos dos milênios, eles estabeleceram ali 8 metas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. Em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que é a Rio+20, né? E em 2015, esse daí é o mais recente também, ele trouxe a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e também trouxe a questão dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aqueles 7 objetivos, que é o Acordo de Paris, né? Então, essas são as principais, depois ali, de todos esses debates, nesses últimos anos, essas são as principais fontes de informação, né? E militância com relação à sustentabilidade, certo? A última mesmo, então, ela é bem comum, todo mundo aí tem, né, conhece ela. Já com relação à inovação, tá? Ela foi fazer parte ganhar espaço dessa discussão ambiental, desse viés ambiental, na década de 90. Tá? Apesar que esse termo ele foi usado lá por Schumpeter na teoria do desenvolvimento econômico lá em 34. Só que ele não desenvolveu uma teoria, né? Eu até coloquei ali, eu acho que o conceito, né? Ele considera inovação como novas combinações de meios produtivos que levam ao desenvolvimento econômico. Então, ele traz as formas de combinação, né? Que podem ser introdução de um novo produto ou melhoria e qualidade já existente, introdução de um novo método de produção, abertura de um novo mercado, conquista de uma nova fonte de oferta, ou estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria. Desculpa, Fábio. Ok, Fábio. Obrigado, Fábio. O Fábio vai ter que sair, o Fábio Otto. Tá. Obrigado, Fábio. E como criação de posição de monopólio, ou seja, hoje a gente fala também na questão da mudança da empresa, né, a mudança da situação jurídica da empresa. Essas são as formas de inovação que o Schumpeter trouxe lá em 34, mas ela só foi incorporada nessa discussão do viés ambiental na década de 90, né? De um lado ali, a gente tinha a visão ali, junto com ela, veio a questão da regulamentação ambiental e da competitividade. No viés da regulamentação ambiental, alguns diziam essa regulamentação veio para inibir, que a gente fala aí na questão da extrafiscalidade do tributo, veio para inibir essa degradação ambiental. E aí, alguns autores diziam que essa questão de regulamentação ambiental importaria um maior custo e aí, na consequente, baixa de competitividade. Né? Já outra teoria, nesse sentido aí, levando em conta a regulamentação ambiental, a competitividade e a inovação, né? Ela já diz que essa imposição de regulamentação, de padrão ambiental adequado, ela estimularia as empresas a adotarem inovação para reduzir esses custos de produtos e também aumentar o valor do produto. Então, temos a regulamentação ambiental, que tecnicamente aumentaria aí o custo, certo? Mas, utilizando as inovações, poderiam reduzir esses custos e aí, então, aumentar também ou manter a competitividade da empresa, né?
E aí também, nesse sentido, desse debate, surgiu uma consideração muito importante, tá? E até que a gente tinha conversado um pouquinho antes sobre a questão do social, né? A inovação, desenvolvimento tecnológico, visando esses processos produtivos menos agressivos ao meio ambiente, eles são insuficientes para resolver os problemas ambientais. Então, a gente deveria levar em conta também os padrões do consumo, porque se levarmos em conta apenas a questão dos processos produtivos, certo? Nós estamos olhando a crise ambiental apenas pelo lado da oferta. Certo? Quando a gente trata o lado social também, né, incorpora o lado social também, a gente vê as questões dos padrões de consumo, porque os padrões de consumo é que impõem o ritmo do crescimento da oferta. Então, assim, o lado da oferta, o lado da produção precisa, sim, ser analisado e precisa ser incorporado na questão da ecoinovação? Sim, mas também os padrões de consumo têm que ser analisados, porque é a partir deles que se tem a produção, certo? Eles que impõem. Silvia? Novo, desculpa. Quando você fala da produção, uma das coisas que me chama muita atenção é a moda. Então, a gente tem outono, inverno, verão. Então, isso em toda a cadeia. Sim. Isso gera empregos adequados e não adequados em alguns lugares do mundo, mas essa massa constante que trabalha a cabeça da população para que ela tente adquirir um bem que ela nem tem condição de, mas parcela isso em 500 mil vezes para ela se sentir pertencente, como é que a gente consegue fazer isso para amenizar? Isso é um dos, né? Mas eu acho que é um dos que mais consome dentro do todo, assim, constantemente, né? Vai criando essa compulsão de consumo. Isso é uma questão aí, Silvia, de educação também, a questão social, né? Porque a gente precisa saber, a população precisa entender que os recursos naturais são finitos, tá? Só a partir daí é que você vai ter uma noção de consumo consciente, de moda circular, entre outros. Mas vem muito da educação, tá? E a gente vê também que a moda, fora a moda ecológica, ela é um pouco mais cara do que você comprar um produto, por exemplo, importar um produto da China, que não tem todas essas questões ambientais, né? Exatamente, Maria. O segmento da moda têxtil é o mais poluente do mundo. Inclusive, tem uma imagem muito interessante de um satélite que mostra no deserto do Atacama, se eu não me engano, você consegue ver do espaço a poluição, o acúmulo de lixo da indústria da moda. Então, a indústria da moda ela tem que trabalhar muito para se reinventar nessa questão do processo produtivo, da reutilização, né? Inclusive, isso entra muito na ecoinovação, você reutilizar material, você trabalhar a questão social, a parte da governança e social do ASG, certo? Para trazer essa consciência para a população também, certo? Mas, Laís, eu, alguns anos atrás, numa reunião com uma engenheira ambiental, ela trouxe uma situação que várias opções que são trazidas, como vou usar esse reciclável para fabricar, que ele é muito mais prejudicial, que ele tem um grau gigantesco de prejuízo muito maior do que a confecção normal. Então, qual é o critério que a gente tem para acompanhar isso? Para verificar se, quando eu falo assim, isso daqui, essa linha de fabricação que aproveita as garrafas PETs ou qualquer outra situação, para verificar se realmente isso não faz de conta e se isso realmente está sendo mensurado. Porque eu andei fazendo algumas pesquisas para verificar os processos que foram implantados nas empresas desde 2020 para cá,
para atender a ESG e daí por diante, as ODSs, e daí quando você vê o resultado, eles falam em bilhões, eu falo, qual é o resultado? Sabe, a barbearia não sei de onde que economizou R$600. Daí eu falo, se eu consigo multiplicar isso para o mundo, ok. Mas se isso ficou lá restrito, então nós temos mesmo esse acompanhamento para falar que aquela roupa que é reciclável, ela realmente não está poluindo? Ok, Silvia, quando você diz que o processo de reutilização ali ele pode ser pior do que... Em que sentido você quer dizer isso? Como na minha área, essa engenheira que é específica da área ambiental, que viaja o mundo para isso, o que ela me trouxe é que vários componentes utilizados para transformar aquele material em uma roupa, em algo assim, que o prejuízo que isso dá na medição para o ambiente é muito maior do que uma confecção normal. É igual quando você ouve um médico falando, um nutrólogo falando de transformar o leite sem lactose. Então, o que eu coloco lá para tirar a lactose? Qual é o prejuízo que isso causa ao ser humano? Então, a mesma coisa em relação à vestimenta. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, como assim, né? Eu falo que eu estou poupando a natureza, mas eu estou prejudicando? Eu que estou fazendo isso, eu não sei que eu estou fazendo? Acho que é um processo, né? Acho que todo processo de inovação radical que a gente está falando, ele começa de forma ineficiente e às vezes mais custosa e traz, inclusive, malefícios. Mas é a curva de aprendizagem, só vamos lembrar ali dos 6Ds, né? Acho que é um processo. Não, exatamente. Não podemos generalizar dizendo que todo o processo produtivo de restauração, recuperação de têxtil, ele é danoso. A gente tem alguns casos aqui na cidade mesmo, no estado, nós temos alguns casos de empresas que fazem essa recuperação de uma forma extremamente natural, separando fibras, e não há essa... Pelo menos nesse processo, nos processos que eu conheço, não há essa adição de alguma coisa que possa ser nociva, né? Então, eu acredito que pode ser que alguns processos, né, eles sim possam trazer condições adversas, mas eu acho que não devemos generalizar, e a questão da inovação é você sempre estar trabalhando para fazer de uma forma melhor. Então, se nesse processo que você está nesse momento, ele não te ajuda, ele faz essa recuperação, reciclagem, mas traz outros danos, então vale analisar, vale desenvolver para fazer essa recuperação, essa reciclagem de forma correta, certo? Acho que a gente tem que ter um exemplo muito prático para conseguir só discutir, né? É o exemplo, números, dados, mas do que eu vejo, eu falaria que inovação radical, muitas vezes ela começa trazendo não benefícios, né? Tem duas pessoas aqui com a mão levantada, pedi para vocês fazerem uma incursão rápida, para a doutora Elisa só poder continuar. É a Fabienne, a nossa... Fique à vontade aí. Oi, boa noite. Boa noite. Vou ser rapidinho. Eu fiz alguns artigos em relação ao esporte e poluição. Uhum. E isso gerou uma polêmica terrível, porque as pessoas, o que eu reparei é que elas são muito mal informadas. Eu acho que deveria ter uma campanha muito grande em relação à educação, com informações até chocantes. Por exemplo, você gasta praticamente 2.500 litros de água para fazer uma camiseta. Se as pessoas tivessem absoluta consciência disso, elas parariam de consumir tanto. Talvez adeririam mais um pouquinho no minimalismo, digamos assim. Em relação a esses processos que vocês estão falando, eu acho uma coisa muito complicada, porque, por exemplo, eu acabei de ler um livro sobre metais raros,
que são usados em todos os nossos aparelhos eletrônicos e nos carros, 95% desses metais raros estão na China. Nós estamos, o mundo, na mão dos chineses em relação a isso. Quando a gente fala de o carro elétrico, ele é menos poluente, esqueceram de analisar o impacto ambiental para se retirar esses metais raros, que é terrível. Então, quando você coloca na balança o não poluente do carro elétrico, porém, todos o impacto ambiental que a retirada desses metais raros tem, eu ainda não consegui entender nem dimensionar o que é menos pior ou pior, né? Então, eu acho que são problemas bem complexos, né? Que teria que ter a ajuda de um multidisciplinar, né? Geólogos, ambientalistas, enfim, uma série de... eu fiz, por exemplo, um artigo sobre a poluição daqueles cruzeiros, navio-cruzeiro. Gente, é de não andar mais naqueles navios. Sim, você não tem... tira vontade. Você olha aquilo e fala assim, meu Deus do céu, né? E as pessoas não têm consciência disso porque faltam informações, falta divulgação e educação em relação a isso. Exatamente. Tá certo. Doutoras, por favor. O Ruimar levantou a mão, ele está na fila ali, vamos lá. Não, era só para complementar o que a Fabiane acabou de falar. Assim, se a gente for olhar uma inovação em relação à sustentabilidade, o carro elétrico ele é um retrocesso nesse momento, porque metais pesados para você tirar. Se a gente aumentar em 30% a produção mundial de carro elétrico, a gente mais do que dobra as emissões de CO2, porque a Europa é base de carvão. Então, para você alimentar o carro elétrico, você tem que produzir, você tem que queimar mais carvão. Se você queima mais carvão, você aumenta o CO2. Então, às vezes, a inovação, ela não é tão inovação assim, né? Então, assim, se a gente parasse hoje de emitir qualquer tipo de poluição no mundo, a gente ainda estaria poluindo, porque a gente precisa se desfazer de todos esses metais pesados, de todos esses materiais inorgânicos que a gente tem. Então, a despoluição, ela acaba não sendo uma despoluição, né? Você tem, uma parada muito doida, né? Exatamente. Mas aí que a gente trata novamente de conversar a inovação numa forma de abordar esses problemas que vocês estão trazendo também, certo? Para um desenvolvimento, para que chegue num patamar, se possível, né, de desenvolvimento desejável ali, certo? Incorporando a sustentabilidade na inovação. Porque não dá para fazer, então a gente continua da forma que está, porque esse novo processo, realizar essas novas coisas podem ser mais prejudiciais. Não, temos que continuar os estudos inovando no sentido de trazer o crescimento econômico junto com a preservação do meio ambiente. Sim. Pode falar, Silvia. Obrigada. Vamos lá. Passei ali o slide, então. Na grande recessão de 2008 e 2009, esse tema, que a gente está debatendo aqui, ganhou uma relevância gigante e cresceu muito, né? Então, a partir dali, surgiram muitas propostas de recuperação verde. E o que elas tinham em comum era a visão de que a economia deve mudar para um modelo mais sustentável, que engloba não apenas a ação climática efetiva, mas a recuperação da atividade econômica, do emprego e da renda. E daí surgiu essas formulações que eu coloco ali, que é a Green New Deal, a recuperação verde, o crescimento verde, a economia verde, entre outros ali, né? E aí, com o aumento das publicações sobre essa correlação entre meio ambiente e inovação,
Surge, então, esses termos adotados para discutir essa correlação. E aí surgiu o termo ecoinovação, inovação ambiental, inovação verde, inovação sustentável, né? Importa ressaltar aqui que o termo inovação ambiental, ecoinovação e inovação verde, eles trazem junto deles apenas os aspectos ambientais, certo? E quando a gente fala, então, de inovação sustentável, ele carrega também um viés social e institucional. Tá? Então, ele abrange aí, além do meio ambiente, ali, preservação, clima, natureza, ele traz aí a questão de que é o que a gente estava conversando agora, o institucional, o Estado também vindo para trazer educação, o viés social para a ecoinovação, né? Para essa correlação de inovação e meio ambiente. Então, ele vai um pouco além, se formos falar em termos de ASG, ele compreende todos eles, todas as letrinhas ali, né? Doutora Elaine, então a gente pode falar que hoje o pessoal fala muito de ASG, ESG, a gente tem que incluir na agenda ASG os conceitos e planejamento, estratégias de inovação ASG, que é a ecoinovação em si. Exatamente, e inovação hoje ela não pode existir sem sustentabilidade, tá? A inovação hoje que nasce sem sustentabilidade, ela já está crescendo de forma errada, fora dos padrões, né? Ela precisa existir com a sustentabilidade, certo? Uhum. Então, aí eu trouxe o conceito de eco-inovação adotado ali pelo projeto Measuring Eco Innovation, o MEI, né? E eu acho bem interessante o conceito deles, eu acho ele bem completinho, porque ele incorpora essa análise de ciclo de vida, que aí a Silvia estava falando, com relação a roupas que você compra o tempo todo, e tantos outros, né? E aí ele dá um pouquinho de maior precisão para esse conceito de eco-inovação do que aquele que a gente apresentou lá no início, né? E o que a gente tem de geral, né? Ele coloca aí, então, a ecoinovação é a produção, assimilação, utilização de um produto, processo produtivo, serviço, gestão, ou método de negócio, que é novo para a organização. Isso daqui também é bem interessante, bem importante, porque às vezes as pessoas acham que inovação tem que ser nova para o mercado em geral. Não, a inovação ela tem que ser nova para a empresa, que está para a pessoa, para o teu ambiente que ainda não tem não desenvolve essa inovação, certo? E aí resulta, então, considerando o seu ciclo de vida como um todo na redução do risco ambiental, poluição e outros impactos negativos do uso de recursos, né? Aí ele inclui também o uso de energia em comparação com alternativas relevantes. Então, eu acho esse conceito ele bem completinho, porque ele traz essa análise do ciclo de vida, né? Que é muito importante quando a gente se fala em sustentabilidade, né? Então, essa integração de sustentabilidade à inovação tem como elemento fundamental essa redução do impacto ambiental, reduzindo ou eliminando os danos já causados, né? E prevenindo também a ocorrência de novos danos, né? Então, esse é o sentido, é o desejo que a inovação vem a alcançar, né? Apesar de acontecer esses fenômenos que vocês comentaram agora, da questão do carro elétrico ali, né? Mas o viés da ecoinovação é trazer essa redução do impacto ambiental, reduzindo e eliminando os danos já causados, né? E aí, o que a gente tem como propulsora da inovação, né? Como locus da inovação, que é o que o Manual de Oslo nos traz, ele coloca as empresas, a indústria, como o principal ponto de inovação, né? E
apesar de que, né, essa inovação, depois a gente vai ver mais para frente, ela pode ser desenvolvida por outros players, por outros atores. Ela deve, na verdade, ser desenvolvida, mas a indústria, ela é o principal locus de inovação. E aí, Kemp e Pearson, eles acabam dividindo os eco-inovadores, essas indústrias, em 4 categorias, né? A primeira ali, eles colocam os eco-inovadores estratégicos, né? Que eles são ativos nos setores de ecoequipamento e serviço, né? Desenvolvendo inovações que vão ser vendidas para outras empresas. O segundo, os eco-adotadores estratégicos, né? Que esses implementam eco-inovações ou desenvolvem eco-inovação dentro da empresa, né? Ou adquirem empresas de outras empresas, né? Também trazem como terceiro os eco-inovadores passivos, que adotam inovações de produto, organizacionais, de processos, né, que resultam aí em benefícios ambientais, mas eles adotam essa estratégia sem ter essa estratégia, essa visão específica de natureza ambiental. Eles mais ou menos adotam isso na questão de economia, às vezes vale mais a pena, né? Eles não têm aí esse viés, essa estratégia ambiental. E os não eco-inovadores, que são os que não, intencionalmente ou não intencionalmente, não adotam atividades de inovação, né? Achei tão brilhante isso, sua doutora Elaise, que ele incluiu aqui o verdadeiro conceito de ecossistema, ao colocar entre os 4 os não eco-inovadores. Exatamente. Né? O não eco-inovador é um dos eco-inovadores, não sendo que os outros são. Né? Exatamente. É o espelho, brilhante esse conceito. Ele faz parte do ecossistema também, isso, né? Mas ali, como nós estávamos comentando ontem, a inovação, a eco-inovação, ela não deve se restringir à indústria, apesar de que a gente espera mais a indústria, porque a indústria é o maior poluidor, né? Ela deve ser desenvolvida em todos os setores, certo? E aí você tem que trazer o Estado, universidade, Instituto de Ciência e Tecnologia, né? Todos esses players precisam fazer parte do ecossistema de inovação, né? E de desenvolvimento sustentável, então. Com relação aí universidades e CTs, mais para frente eu vou passar rapidamente sobre a questão ali de parcerias também para a eco-inovação. É muito importante o conhecimento que eles têm pode ser transferido para empresas que não têm esse conhecimento, mas têm condições econômicas de desenvolver inovação. Então, essa junção, essa parceria, ela pode ser extremamente importante, né? E o Estado, a organização de Estado, além de de ter que ser o propulsor, de ter que ser o incentivador, ele tem que trazer essa educação que nós estávamos conversando um pouco atrás, né? Então, não se trata só da indústria, se trata também de todos os players, de todo o ecossistema, né? E aí, ela também vai abranger o desenvolvimento, volta também que nós conversamos, de hábitos de consumo, de novos hábitos de consumo. A gente tem que aprender a reciclar, a gente tem que aprender o que é sustentabilidade, porque muita gente não sabe o que é sustentabilidade, né? Então, essa eco-inovação, ela vai muito além daquele conceito de inovação que é a mudança de produto, de processo, de serviço, certo? Ela inclui esse viés social e essa criação de novos hábitos, né? Pode falar, Marcos. Lá no Japão, já vem na educação essa questão aí, inclusive da parte de reciclagem, né? Então, meus filhos nasceram lá, a gente já é acostumado a separar o lixo, cada saquinho de plástico é um tipo, na cidade já tem o lugar para estar enviando, então lá já está muito mais avançado nessa questão aí de reciclagem, sustentabilidade, até mesmo que o Japão é um país muito pequeno, falta espaço até para agricultura, então em Tóquio já estão com projetos de fazer hortas nos prédios, né? Hortas verticais, tal, vamos dizer assim. E aí é uma questão muito mais de
educação cultural, né? De mudar. Aqui no Brasil, eu estou tendo dificuldade, meus filhos estão para cá agora, a gente é acostumado a separar o lixo, naturalmente, de pegar o lixo no chão, de tal, e aqui não, então mistura todo lixo em cima disso, né? Indo por aí, né? Então, essa questão. Uma outra questão é a questão de como medir essa sustentabilidade. Então, na questão das indústrias é fácil, você tem lá as indústrias e consegue medir, mas no empreendimento, igual nessa questão de inovação, na área de beleza, criar embalagens biodegradáveis, que demora meio, eu estou dando uma consultoria agora para um setor nessa área de beleza, de a gente trazer esse conceito de embalagens, né, biodegradáveis, que você consegue, numa pequena empresa, medir. Ó, se produzimos 1000 embalagens, essa embalagem, em vez de durar tantos anos, ela vai em pouco tempo. Então, a gente consegue, em escala, ter uma ideia na cadeia produtiva dessa embalagem, né? Então, essa questão que eu tenho bastante desafio, assim, um desafio pessoal, de como medir essa sustentabilidade em pequenas empresas, vamos dizer assim, né? Exatamente. E aí vem não só a questão aí de medir a sustentabilidade e implantar a sustentabilidade em pequenas empresas, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí como a gente consegue fazer isso, de que forma a gente consegue fomentar essa atividade, né? No Brasil, aí a gente já tem essa ideia, né, uma visão clara do papel que a eco-inovação desempenha nos modelos de negócio, né? Seja aí para alterar os insumos e aí ou materiais ou energéticos, substituindo para mais sustentável. Às vezes eles são menos onerosos, às vezes o payback é mais demorado, entendeu? Então, ele vai desonerar, beleza, mas vai demorar para isso acontecer. Então, as pequenas empresas, elas acabam demorando mais para adquirir esse tipo de inovação, se adaptarem essa eco-inovação por causa da questão de economia e de custos, né? Mas hoje, no Brasil, a gente já tem bastante política pública pró-inovação e industrialização verde, né? Para propulsionar aí esse ciclo de desenvolvimento econômico. Fala, Daniel. Laís, primeiro, parabéns aí pela maravilhosa apresentação, né? Acho que um ponto importantíssimo é o quanto a gente pouco sabe sobre eco-inovação, né? E o quanto a gente pouco sabe sobre os conceitos básicos, né, de preservação ambiental. Então, isso é fantástico, né? Eu não sei se você vai falar um pouquinho a respeito, minha dúvida, né, sobre um tema que volta e meia se ouve falar, mas ainda é um pouco, principalmente em termos legais, ainda é um pouco confuso, que é a questão do sequestro de carbono, que parece que é um negócio que está surgindo, que ao mesmo tempo tem a cara de ser um grande ecossistema, né, de negócios, mas que também pode ser uma alternativa, uma forma de viabilizar mais preservação e viabilizar mais uma visão, um novo olhar sobre a questão ambiental. Como que está isso hoje em termos legais? Como que está isso hoje dentro do Brasil? Hoje no Brasil, se eu não me engano, essa semana ou semana passada, né, foi aberta aí a discussão na Câmara para que atores do ecossistema de carbono, eles possam trazer as suas ideias com relação a isso, a essa regulamentação. Se tu quiser, eu posso até te passar depois ali via LinkedIn ou no WhatsApp, tá? Então, assim, existe essa MP, essa discussão está aberta ainda, vai ficar, se eu não me engano, por 6 meses aberta, né? Porque o Brasil, ele tem um potencial muito grande com relação, né, a crédito de carbono, né? Mas aí a gente tem que fazer também uma análise, porque as empresas, então, de fora poluem, e aí vem comprar crédito do Brasil. Como é que vai ser isso daí, né? Como que vai ser regularizado isso? Hoje nós temos aí o mercado não regulado de carbono, mas já tivemos alguns problemas grandes com grandes empresas, inclusive, né, que fazem essa venda, essa negociação do mercado de carbono, que não estavam mensurando corretamente,
né, esses créditos e acabaram muita gente investindo nelas e acabaram tendo grandes problemas, né? Então, precisa ser regulamentado e é muito importante que a gente possa fazer parte dessa discussão. Por isso, tá aberta essa discussão, depois eu até te mando o link, para que se você tem aí essa questão de, se você queira participar, há essa possibilidade, né? Doutora Erasmo, eu só queria chamar a nossa embaixadora Selma Fraga aqui, diretora de inovação da Prefeitura de Gravataí, com certeza está vivendo essas questões que você aborda para a gente, e queria pedir para você ficar atenta ao tempo, tá bom? Correto. Tá. Doutora, boa noite, parabéns pela palestra, pela aula que a gente está tendo a oportunidade, mas eu olho para o que o Marcos falou aqui, e quando a gente está falando em eco-inovação, sustentabilidade, uma cadeia mais produtiva, eu vejo que é mais limitado o sentido de marcar esse georreferenciamento desses ambientes, tá? O que me preocupa, na verdade, como gestora pública, é que quando eu olho as margens dos rios, e aqui nós temos em Porto Alegre o Rio Guaíba, e a minha cidade tem o Rio Gravataí, coisas simples, como o Marcos falou, que nós poderíamos, enquanto políticas públicas, atender, e sendo que o ensino fundamental, ele é a responsabilidade dos municípios, a gente não tem o mínimo de educação dentro da sala de aula. Eu vejo a minha calçada, eu limpo quando eu chego do trabalho, no outro dia pela manhã, quando eu vou tirar o meu carro, eu tenho garrafas de bebidas, e aí eu junto de novo. Então, eu acredito, para a gente chegar numa questão macro, que aí é a indústria, e a indústria por si só, ela vai ser tensionada a rever os seus valores de ecossistema, enfim, porque isso vai impactar no engajamento econômico, nos resultados econômicos, enfim. Me preocupa muito mais essa base desenfreada, né? E aí vai para a questão da sustentabilidade que a Silvia trouxe, que é a questão da roupa, do vestuário, que o Brasil, recentemente, nós viemos de uma demanda de consumo que, independente de classe social, nós não tínhamos oportunidades de consumo. Então, com a abertura de mercados, nós tivemos um acesso a isso, e aí, independente da classe social, nós nos tornamos uma sociedade consumidora no Brasil. Consumir por consumir. E muitas vezes só para ter a última versão da moda, e enfim, tá? E eu acho que isso está contextualizado pela nossa cultura aqui brasileira. Então, eu vejo assim, enquanto políticas públicas, esse problema é mais aqui na base, e que para a gente pensar nas gerações futuras, porque ali na frente, essa criança que hoje está sendo mal educada e respeito ao seu próximo, até da sala de aula, ou da calçada que eu passo, que eu largo a sujeira, essa criança hoje vai ser o nosso futuro empreendedor, nosso futuro empresário. Com que construção esse conhecimento vai ter? Nós aqui estamos numa sala rica, né, no sentido de pessoas, de atores que estão pensando em negócios, em sustentabilidade, em network, mas nós somos privilegiados, né? Enquanto que, quando alguém vem pedir assim, me ajuda num projeto social para educação, eu estou revendo o meu papel, porque, cara, tu paga um professor para estar em sala de aula, e esse cara não está fazendo o papel dele, que é educar. O pai, a família, não está fazendo o papel, que é educar o seu filho, quando ele sai pela porta, que um papel de bala, ou qualquer coisa que seja, não se larga na calçada. Alguém paga a conta dessa coleta do lixo, o ambiente, o esgoto, as bocas de lobo na esquina vão encher de lixo. Então, assim, acho que parte dessa conversa nossa está na base, e é simples de resolver, com a educação. E a educação está na sala de aula, onde nós pagamos uma pessoa para cuidar dos nossos filhos. E essa pessoa está cuidando muito mal, ou seja, nós estamos investindo mal no educador,
que deveria ser parte da responsabilidade social do que a gente está falando aqui, né? Então, não sei como é que a senhora vê isso a nível de Brasil e a nível de mundo, né? Que é realmente o engajamento do educador, do professor. Eu também sou professora, claro que da academia, do curso técnico de informática, das tecnologias, né? Já com os grandinhos, mas educação se faz em qualquer base, né? E aí me preocupa realmente essa educação básica, que não tem nada de básico, ela só, acho que preenche o caderno de chamada atualmente, né? Exatamente. Mas aí a gente volta para o conceito que os próprios educadores que estão em sala de aula também foram criados com uma cultura diferente. Então, é todo um sistema, todo um ecossistema que deve ser trabalhado e reestruturado. É uma mudança cultural que precisa atender desde das crianças que estão entrando na escola agora até ao pessoal mais de idade que já saiu, que já está aposentado, entendeu? Ou que está no mercado de trabalho. Essa mudança cultural, essa educação, ela tem que acontecer numa escala geral, né? Porque nós também tivemos essa educação falha com relação a isso, não abordando esses aspectos, né? Então, eu vejo que os próprios educadores, eles precisam também de auxílio com relação a isso, né? Um trabalho de formiguinha acima que leva gerações, né? Exatamente, É muito exatamente. tempo. Isso é muito tempo. O Fabrício, pode deixar a pergunta para depois, por causa do avançado do tempo, para a doutora Elaise desenvolver esse tema. Já estou finalizando aqui para o pessoal até fazer as perguntas. Eu só gostaria de mostrar aqui um gráfico da Embrapa, então é importante levar em conta que esse gráfico aí, essas informações são dos projetos que foram desenvolvidos através da Embrapa, da distribuição da ecoinovação por área, certo? Então ali a gente vê que a maior área é de soluções industriais para agricultura e silvicultura, depois conservação energética, gestão de resíduos, energia alternativa e transporte. Esses são os principais focos de inovação na indústria no Brasil, né? E com relação às tecnologias habilitadoras dessas eco-inovação, a gente vê que a transformação digital aparece ali praticamente no gráfico inteiro. Então, ela é a principal tecnologia habilitadora de inovação, certo? Na indústria. E aí a gente tem também Elaise, você acha que a gente pode falar que a transformação social digital é tão presente assim? Eu estou, de certa forma, sou surpreso, uma vez que hoje a implementação de tecnologia é a inovação mais fácil? Eu acredito, sim. A implementação da tecnologia, eu acho que ela está trazendo muito mais, essa transformação digital, ela está trazendo muito mais ferramenta para a inovação, né? Através dela é que está sendo possível muito mais inovação em todas as áreas, né? Sim, e o resultado é mais rápido, né? Exatamente. Tá. E aí, por último, o que a gente estava comentando ali com o Marcos, a questão de ecoinovação por porte de empresa, né? E aí, nesse primeiro gráfico, a gente traz uma visão geral das empresas do Brasil, certo? Que ele é feito ali pela Pintec e BGE. Nós vemos que a maior taxa de ecoinovação são com empresas de 500 ou mais funcionários, 30%. Né? E aí as pequenas empresas e micro pequenas empresas têm uma taxa bem menor de inovação, que vai de 10% a 12%, que empresas ali de 10 a 50 funcionários. E aí, já quando a gente fala no segundo gráfico, que é o gráfico da Embrapa, que é um gráfico que traz os projetos realizados dentro da Embrapa, você vê, com o fomento da Embrapa, você vê que aí já tem uma paridade entre ecoinovação em microempresa e empresas de grande porte. Então, o fomento, ele ajuda essas pequenas empresas a realizarem inovação com certa paridade às grandes empresas, né? E aí isso me leva já para a última parte do
dessa apresentação, que são as oportunidades de fomento, né, de projetos de PDI e ecoinovação que hoje estão disponíveis no Brasil, certo? Algumas delas não são abertas a todos os tipos de empresa, né? Todas elas têm suas particularidades, a gente não tem tempo de discutir melhor isso agora, mas aí tem um leque de oportunidades que as empresas podem se atentar para desenvolvimento de ecoinovação, né? Para tratar essa questão da sustentabilidade na inovação. Vou ficar por aqui para vocês não me expandir o tempo. Eu queria aqui abusar de ser o moderador e fazer a primeira pergunta. Bora. O quanto que a gente vê a presença do conceito de greenwash, quando a gente se fala de ecoinovação, isso ocorre mais nas médias ou nas grandes empresas? Olha, se eu te disser, eu não tenho esse dado, né? Mas ele é bem presente, né? Porque empresas aí, eles costumam dar roupagem. A gente fala, e eu já ouvi muito da roupagem, eles fazem uma ação e aí acabam dando uma roupagem de ecoinovação, de sustentabilidade, que traz essa questão do greenwashing, né? Mas eu acredito aí que os consumidores e os outros players dos ecossistemas, eles estão se voltando a essa questão do greenwashing, tá? Estão percebendo isso. Então, logo ele vai ser vamos falar aqui no palavrão chulo, uma mancada para a empresa. Tá. Só queria chamar o nosso amigo Marco Atessani, o nosso futurista. Vamos lá, Marco. Sim, uma reflexão. Porque os latinos falavam de homem nomen, ou seja, o nome de um conceito define o seu destino. Então, quando falamos de sustentabilidade, estamos empregando, de fato, um termo que não é necessário quando a gente sabe exatamente a origem da palavra economia. Aqui, a gente falou agora de economia, ecossistema, ecologia, mas que é o termo eco? Quantas entre nós sabemos a origem da palavra? A palavra vem do grego, significa oikos, a casa, a demora, o locus. E nomos é um conjunto de regras para bem gerar os recursos da própria casa. Então, se a gente se está focalizando a sua atenção no uso dos gregos das palavras, não deveríamos agora estar discutindo sobre uma economia que não tem nada de nomos e que não tem nada de nomos que respeita a própria casa. Então, temos sempre que focalizar nossa atenção no uso dos termos, para entender o destino dos conceitos e das atividades que os humanos, como coletividade, têm que fazer, têm que promover. Economia, ecologia, oikos, sempre, a casa. E tem que respeitar a nossa casa. Então, a sustentabilidade não deriva só das empresas, da indústria, que são, sem dúvidas, promotores desse câmbio, dessa inovação. Mas a sustentabilidade é dentro de nós. Porque cada um de nós é oikos, a casa dele mesmo e, conjuntamente, a casa de nós todos. Obrigado, Marco. Sua brilhante incursão. Só queria chamar a Maria Oliveira, que levantou a mão também. Obrigado, Marco. Oi, boa noite. Complementando ali só o que o Marcos falou também, Elaise, parabéns pela apresentação. Hoje eu atuo no ecossistema junto às micro e pequenas empresas, eu sou agente local de inovação aqui em Blumenau, e a implantação do ESG realmente é uma grande dificuldade que a gente tem de levar para as micro e pequenas empresas, tanto que, ao meu ver, assim, a porta de entrada pode ser a questão da governança, né? Como que ele lida melhor com todos os stakeholders ali dele. Eu costumo não usar muito estrangeirismo com eles, né? E eu sinto muita dificuldade porque, assim, algumas ações que a gente
tenta implementar, se ele não vê que tem resultado quantitativo, ele não quer. Então, ele não quer implementar. Então, eu sinto uma barreira muito grande de implementar ações de ASG dentro, principalmente a parte ambiental, né? Vamos dar um exemplozinho ali só de uma loja de roupa, por exemplo. Ela coloca a peça dentro de um saquinho, dentro de um filme de seda, põe na caixa, embala a caixa, e mais dentro da caixa ela vai colocar mais um monte de folder. Só que aí, se você questionar para ela, falar, realmente tem necessidade de tudo isso de coisa que você está colocando dentro dessa caixa? Aí ela vai falar que ela está proporcionando uma boa experiência para o cliente dela. Então, eu sinto muito essa dificuldade de levar essa eco-inovação para os pequenos, né? Com relação à dúvida ali do Fernando, que ele falou da parte da transformação digital, facilita, falando do projeto que eu faço parte, tá, Fernando? Facilita muito levar a inovação para os pequenos, só que, ao mesmo tempo, para alguns, a gente não pode ir direto para a questão de sistemas, vamos supor, né? Se você pega uma pessoa que ela faz a parte gerencial dela num caderninho e você põe um sistema, para o sistema funcionar, precisa ter sistemática, né? E ele não tem esse hábito. Sim. Então, a gente também tem que ir o passo a passo. Então, é bem isso. Eu sinto bastante dificuldade, né, nessa questão da eco-inovação mesmo para os pequenos. Perfeito. Se eu puder só acrescentar, viu, Maria? É interessante te lembrar, né, que quando a gente pensa em tese de inovação, ela tem que ser pensada e planejada independente do tamanho do nosso cliente. Você está falando só das PMEs, então eu estou lembrando aqui da matriz de 3 horizontes da McKinsey, onde a gente tem um horizonte 1, 2 e 3. O primeiro a gente fala de inovações para reforçar o negócio atual, o horizonte 2 é renovar e o ambiente 3 é criar. E a gente não sai criando sem primeiro só reforçar e depois atualizar, né? Então, lembrar que a gente sempre tem que começar engatinhando, não importa o tamanho da nossa empresa, quando a gente se fala, quando o tema é inovação. Exatamente. E aí também vai a questão, de novo, da educação e da cultura de inovação. Tá. Fabrício, meu querido Fabrício, a gente quer te escutar. Mas eu acho que a nossa colega ali estava na frente, né? A Ariane ali Acho que A Fabi também. A Fabi fala e depois vem o Fabrício. Fala, Fabi. Rapidinho, é só uma curiosidade. Vocês sabem que a gente está falando de educação, que eu acho que é o que mais falta. Porém, eu li um artigo, eu leio jornais franceses todos os dias. Os jovens de lá têm uma educação bem aprimorada em relação ao ecossistema, etc. e tal. Mais ou menos, vamos lá, é melhor que aqui, tá? Então, indo ao encontro do que você falou e do que o Marcos falou também, eu vi, o governo está super preocupado com os jovens, porque eles estão apresentando uma nova nomenclatura chamada ecodepressão. É verdade. Eles não enxergam as soluções. E, para eles, o mundo está se desfazendo. Então, eles não têm mais ambição, eles não têm mais expectativa, eles estão deixando de ter objetivos, porque, para eles, é uma coisa que é insolúvel. É incrível isso. É só uma questão, só uma colocação curiosa. Eu fico satisfeito de ver que esse tipo de comportamento faz com que pessoas só como o Marco adotem o nosso país, só como país, né, Marco? Vem para cá. Vem para cá, vem inovar com a gente. Aqui é bora fazer. Vem para cá, gente. Fabrício, né? Tá certo. Primeiro, agradecer novamente o Fernando, né? Tudo isso que ele proporciona para a gente, né? Por exemplo, não conhecia Elise aí, já me conectei lá no LinkedIn hoje, né? E fazemos parte do mesmo movimento, né? Eu coordeno aqui um comitê dos ODS aqui na região. E eu sou entusiasta, né, Fernando, desde a inovação até a questão da sustentabilidade, né?
E aquela máxima que a gente tem que fazer a diferença, né, que a gente quer ver no mundo, praticamente eu faço isso diariamente, né? Trabalho formiguinha. Por coincidência, eu estava com o pessoal dos ODS ali agora e me lembrei agora de uma história dessa marcador de páginas dos ODS, né? Meu filho tinha 4 anos e eu deixei ele na escola e ele assim, papai, o que é isso? Aí eu não falei nada, eu disse, para cuidar do planeta. Ele levou esse marcador de ODS para a escolinha dele e no outro dia a professora assim, o que tu passou pro teu filho, que não sei o que tal? Assim, não sei nada. Não, porque ele chegou lá e aí as crianças, 14 crianças rodearam ele, ele ficou no meio, ele mostrou, isso aqui é para cuidar dos peixinhos, isso aqui é para cuidar das árvores, que é da floresta, e eu não falei nada para ele, só falei que era para cuidar do planeta, né? Então, eu digo que começar para a nossa casa, para o nosso bairro, né? Eu tive a oportunidade aí, Fernando, também esse ano, de ir para Angola, né? Levar inovação e sustentabilidade, né? No simpósio internacional, que foi oriundo de um curso que eu capacitei mais de 200 professores do ensino superior. Assim, é surreal, né? Quando a gente acredita, né, no propósito, no conhecimento. Isso que você faz aqui, em cada encontro, potencializa isso de tal forma que a gente não tem nem como mensurar, né? Então, agradecer, parabenizar aí a colega pela apresentação. Estamos juntos aí, tá? Obrigado, estamos juntos. Obrigado também, senhor Fabrício. Só para falar, se for lembrar do seu filho, eu vou falar o seguinte, o fruto não cai longe do pé. Queria aqui mais uma palavra da minha querida amiga Selma Fraga. Então, é uma honra, né? Esse grupo que o Fernando teve a genialidade de pensar e colocar, a gente entra numa sala e ter oportunidade de escutar e aprender semanalmente, e pessoas que a gente possivelmente não teria oportunidade de encontrar de forma presencial. Então, é muito rico, e enquanto trabalhando no governo municipal da minha cidade, a gente tem avançado muito, doutor, aqui, mas o que me preocupa realmente é essa questão que a educação sempre ela é a solução, mas qual solução, né? Nós temos 2 lados, o bem e o mal, e a gente tem que começar a fazer que nem o Fabrício falou. Eu tenho gêmeos e desde que eles nasceram eu tive que me reinventar. Eu trabalho com tecnologia há 45 anos e eu sempre tive que me reinventar, mas é de casa que a gente leva a essência para os filhos da gente, né? Então, vamos ter que voltar, e é um trabalho formiguinha, viu, Fabrício? Aqui, nós somos 5 pessoas na secretaria, que foi criada em 2021, e nós estamos num processo de escala muito grande, mas é uma coisa muito assim, não parar nunca, enquanto a gente não conseguir entregar o melhor resultado do nosso trabalho, né? E nesses grupos que a gente está aí, eu tive a honra de conhecer o Fernando, e depois ele me convidar para participar desse grande grupo que realmente, assim, a gente fica cada vez mais enriquecido de tanto conhecimento e de tantas oportunidades. Então, é isso, sabe? Como parte do governo aqui, eu vejo que a gente tem que confiar e tem saída, assim. A médio e longo prazo, a gente vai fazendo a lição de casa e a gente vai mudando nosso planeta e a nossa cidade. E muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Selma. Pessoal, queria agradecer aqui a presença de todos em mais um Bora Fazer Talks de número 25 com a doutora Elaise Sestrem. Quem precisar do contato e não tiver, entre em contato comigo, peça para mim, só sigam as mídias sociais da doutora Elaise, se você quiser falar quais são as suas mídias sociais, doutora. Claro, perdão, aqui, ó. Coloquei o QR Code ali que facilita ali. Isso, só todo mundo tirar foto do QR Code. Se depois você quiser passar a apresentação lá nos grupos, eu compartilho com as pessoas, tá? Pode deixar que eu subo para você. Muito obrigado pelo tempo de vocês e por enriquecer o debate, né? A explanação e o conteúdo espetacular da doutora Elaise hoje me faz falar de como o pensamento é vivo, né? O pensamento é vivo dentro de nós
e ele fica cada vez mais rico se é compartilhado. Acho que a gente pode falar que o nosso pensamento é de forma intencionalmente bom, o ser humano é bom, né? E quanto mais a gente compartilha a nossa bondade, mais bons nós somos. E essa é a verdadeira essência da nação Bora Fazer. É só compartilhar só tudo que nós sabemos. Todo dia alguém me pergunta alguma coisa e eu não deixo nada a ser dito, eu falo tudo. E a maioria das vezes eu falo coisas difíceis de serem só digeridas. E as pessoas crescem com isso. Acho que não existe crescimento pessoal e profissional sem conflito, né? Então, trabalhando para que o nosso pensamento só seja cada vez mais vivo e para que a gente viva conflitos e saia cada vez mais forte deles, agradeço a presença de todos nesse Bora Fazer Talks número 25. Bora fazer a sua dose de negócios, coragem e fé. Obrigado, boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado, pessoal, boa noite. Boa noite, obrigado. Obrigado, Boa noite gente. a todos. Saúde e paz, hein? Valeu, Boa noite, boa noite. obrigada. Até mais. Boa noite, Obrigado. obrigado. Tchau. Obrigado, Boa queridos. noite, Tchau, gente. obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado, Eliza. Ótimo. Obrigada. Sensacional. Muito obrigada pela oportunidade aí. Valeu. Amanhã vai pro ar, eu te mando o link. Ok, maravilha. Marco, Pedro. Valeu, Guto. Valeu, Fernando. Boa noite. Abraço. Tchau. Obrigado, Pedro. Valeu.